Barreiro, e eu já imediatamente chamar a arquiteta Érica Moricone, da CEPLAN, para fazer a apresentação das propostas do plano diretor e dizer que são momentos que nós estamos, assim como anteriormente, estamos abrindo para a discussão dessas propostas. Então, Érica, com a palavra. Desculpa, só quero anunciar. Eu sei que tem aqui muitos presidentes de instituições, entidades, profissionais, de lideranças de bairro, quero comentar todos, mas quero anunciar também a presença do vereador Carlos Luiz aqui em nossa atividade de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Antes de eu começar a apresentação, Zé, põe para nós o site do plano diretor. Eu vou só mostrar, põe desde o começo, Zé, clica aqui no novo plano diretor aqui. Nós disponibilizamos todo o material e eu queria mostrar para vocês aonde está. Nós criamos esse ícone nova etapa. Clica para mim, Zé, aqui. Ao clicar em nova etapa, a gente tem as premissas, os princípios norteadores do plano e o diagnóstico técnico, que nós colocamos tudo aqui para ficar mais fácil para as pessoas manusearem, né? As diretrizes e propostas em elaboração, no estágio que está, ao mesmo tempo que está aqui, a gente está lá dentro trabalhando e tem até algumas alterações, a gente vai atualizando, tá? Aquela apresentação que a gente trouxe aqui no dia 19, a programação, que é esse folderzinho, e participação popular. Clica para mim em participação popular. Teria que fazer o login. Quando você clica na participação popular, primeiro você tem que fazer o login no sistema, acho que aqui não está entrando por causa disso. Aí tem todos os itens do texto. Você clica, aparece um trecho do texto para que as pessoas possam ler e se manifestar, sugerir o que quiserem, tá bom? Então, quem quiser já está disponível desde sexta-feira à tarde, 6h30 da tarde, já estava no ar. Então, muita coisa do que a gente está falando aqui, vocês tiverem interesse de olhar com mais detalhes, cliquem no texto, abre o texto especificamente daquele assunto e tem o texto de uma forma geral ali, quem quiser ler as 200 e tantas páginas que tem no texto até o momento da parte de propostas, tá bom? Põe na apresentação. Bom, com relação à oficina do dia de hoje, né, o tema ordenamento territorial e mobilidade. Em primeiro lugar, a gente queria esclarecer que o horizonte do plano diretor, por mais que ele seja revisto a cada 10 anos, é 2040, até para compatibilizar com os estudos que a INDEC tem feito, contratado estudos, projeções demográficas e tudo mais. O plano diretor procura visualizar a cidade também pelo mesmo período, muito embora ele tenha que ser revisto até 2025, a gente está sugerindo, ou até mesmo antes, se necessário for. E por que se necessário for? Porque ao longo da apresentação nós vamos ver o sistema de gestão participativa com indicadores anuais que vão nos ajudar a verificar se já está na hora da gente rever antes mesmo dos 10 anos ou não. Tá certo? Bom, também a título de conhecimento, nós temos, segundo a Fundação SEAD, uma população em 2015 de 1.134.546 habitantes e projetado para 2030, 1.223.394 habitantes. Isso significa um crescimento de 88.848 pessoas no município nos próximos 15 anos. Os 15 anos que se passaram, o crescimento foi de 165 mil pessoas, 165.150 pessoas, né? Então, aqui dá para a gente ver que o crescimento está cada vez menorzinho, né? Está diminuindo, né? E por que eu estou mostrando tudo isso? Porque quando a gente está planejando a cidade, isso é um dado fundamental. E que na oficina que a gente teve aqui com os conselhos, isso foi um assunto levantado e muito pertinente.
As pessoas têm que ter noção de que horizonte que é esse, quantas pessoas tem, quantas pessoas vão ter na cidade, do que nós estamos falando, né? Bem, a cidade que temos, junto com a população, nós fizemos várias oficinas de escuta inicial, diagnóstico comunitário, participaram muitas pessoas no site e via sistema de protocolos, e através de todos esses documentos e materiais foram desenhadas as potencialidades e desafios que o plano diretor deve enfrentar. Essas potencialidades e desafios são a base de tudo. O que a população nos trouxe foi a base de tudo que nós vamos falar daqui para frente. A premissa do plano diretor, os princípios do plano diretor, os objetivos gerais, as diretrizes e demais propostas. Todas essas propostas são um conjunto de sugestões que a gente traz aqui para discutir, mas que procuram atender os anseios que a população nos trouxe. O objetivo central do plano diretor é uma cidade para todos, mais igualdade, né? Pode passar. Qual a premissa que a gente desenhou, que foi estabelecida para o plano diretor? A importância de Campinas no cenário regional e as possibilidades que essa condição representa para o desenvolvimento da cidade. Nós estamos dentro da macrometrópole paulista, que é um conjunto de regiões metropolitanas no estado de São Paulo, e somos sede da região metropolitana de Campinas. Muito bonito. O governo do estado está fazendo o plano de desenvolvimento urbano integrado, que traça diretrizes para essa macrometrópole paulista como um todo, e o município de Campinas está numa área muito estratégica. Então, vamos começar a utilizar esse elemento para conversar com o Estado e com o governo federal de uma forma mais adequada, né? Para que os nossos anseios, aqueles todos que a população nos traz, aqueles que a gente como técnico enfrenta diariamente, consigam ser levados de uma forma mais otimizada e mais clara para as demais instâncias de governo. Os princípios que foram definidos são direito à cidade, emprego, cultura, lazer, saúde, educação. Praticamente em todas as oficinas, a falta de qualidade e quantidade de equipamentos públicos foi o item mais falado pela população. Função social da cidade. A cidade tem que ofertar a infraestrutura adequada, moradia, trabalho e lazer para a população como um todo. O plano diretor tem que dar condições para que isso aconteça, né? Ou diretrizes que levem a isso acontecer. Função social da propriedade. É o uso da propriedade urbana visando tudo isso. Então, eu sou dono de uma propriedade, eu quero fazer uma coisa lá, tudo bem, mas essa coisa que você quer fazer, está atendendo isso? Nós vamos? Ou isso não está indo em direção ao que a cidade está precisando, né? Todos esses conceitos, além de embasados na questão, na participação popular, estão embasados também no Estatuto da Cidade, na Constituição Federal. Desenvolvimento sustentável, que deve ser justo e ambientalmente equilibrado. Acessibilidade, no sentido geral da palavra, que as pessoas consigam ir e vir, mas também reconhecendo as diversidades do cidadão, em especial do idoso e do deficiente. Articulação do desenvolvimento regional, para que a gente consiga traçar soluções para questões de interesse comum entre os municípios. Vamos ver um pouquinho mais detalhadamente isso no dia da oficina da inserção metropolitana. E a gestão democrática, que é a participação permanente da população na formulação, na execução e no acompanhamento da política de desenvolvimento urbano. Tendo esse olhar de tudo que a população apontou, da premissa que nós temos e dos princípios, foi elaborado o novo macrozoneamento do município, né? O que é o macrozoneamento? É como se fosse um voo de um avião lá do alto, enxergando Campinas dentro do contexto que ele se encontra, né? Ele serve para que a gente veja Campinas para dentro de Campinas, mas também para fora de Campinas. Essa área em vermelho é a macrozona macrometropolitana. São as áreas lindeiras a equipamentos com influência estadual. O aeroporto,
as principais rodovias, a Unicamp, o Ciatec, né? São elementos muito fortes de competência de governo do Estado ou do governo federal, mas que influenciam diretamente o município. Então, quando você faz esse macrozoneamento, nós estamos dizendo, precisamos olhar essa área em vermelho como uma área de influência desses outros entes do governo. Não basta Campinas querer resolver, que não é por aí também. As áreas em laranjinha e amarelinho aqui são as áreas da macrozona de estruturação urbana. Áreas urbanas que precisam de um olhar detalhado e cuidadoso para a questão da habitação, de infraestrutura, interligação entre uma área e outra, considerando as diversas barreiras físicas que temos no município. E as áreas em verde são as áreas rurais e ambientais. Está aqui a macrozona agroambiental. São áreas fora do perímetro urbano, mas também áreas dentro do perímetro urbano, mas com relevância ambiental. É o caso da Fazenda Santa Elisa e a Fazenda do Exército, o Parque Ecológico, a região da APA, o Village e o Vale das Garças. São áreas dentro do perímetro, mas que têm toda uma relevância ambiental. Os objetivos gerais do plano diretor são cidade saudável, acessível, vibrante, segura e inclusiva. A população apontou muito, falta de segurança, eu tenho que andar horas de carro até chegar no meu emprego, o meu bairro fica deserto à noite, meu bairro fica movimentado de noite e morto de dia. Tudo isso foi apontado e considerando tudo que a gente tem estudado de planejamento urbano, uma cidade vibrante é uma cidade que se desenvolve melhor, que as pessoas se sentem pertencentes à cidade. A qualidade de vida, muito importante, tudo isso vai refletir na qualidade de vida. O cumprimento da função social da propriedade, que nós vamos apontar mais para frente alguns instrumentos urbanísticos na outra oficina que buscam esse cumprimento da função social da propriedade. A eficiência da gestão pública, o município precisa ser mais eficaz, as pastas precisam conversar de uma forma mais ágil, né? Esse plano diretor foi o início de uma conversa transversal bastante interessante, mas que precisa continuar e ainda assim aprimorar muito. Às vezes estamos nós fazendo um projeto e uma outra secretaria fazendo exatamente o mesmo projeto, quer dizer, nós estamos desperdiçando funcionários, tempo de todo mundo e não estamos atendendo a população a contento. A inclusão social, moradia digna e infraestrutura adequada no município como um todo, proteção ambiental, que vai além da recuperação e da preservação do meio ambiente. Ela deve acontecer concomitantemente, harmonicamente com o crescimento urbano. A valorização do patrimônio histórico-cultural, o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para a população, e a valorização da zona rural, destacando a importância ambiental da zona rural, que obviamente é uma área mais permeável, portanto mais favorável à produção de água, por exemplo. A importância da questão do abastecimento alimentar e das atividades econômicas atreladas à questão rural. A governança interfederativa, que é essa facilidade de você conversar com os demais entes de governo, tanto com a região metropolitana, estado, governo federal e assim por diante, e a gestão democrática da cidade. Para que todos esses objetivos sejam alcançados, foram definidas uma série de diretrizes que estão lá naquele caderno, no site onde eu mostrei. Aqui é um resumo das principais e daquelas que vão mais mesmo próximo a tudo aquilo que a população apontou. O DOT, que o secretário estava mencionando agora há pouco, é a principal, é a espinha dorsal do plano diretor. Eu vou explicar já direitinho o que é o DOT, com desenhos para ficar mais claro. O controle da expansão urbana, nós vamos ver que uma cidade mais compacta é uma cidade que aproveita melhor a infraestrutura. O uso dos recursos naturais, né, racional. O uso das áreas ociosas próximas à rede de mobilidade. Está dentro do conceito do DOT.
assim como a mescla de uso e a criação de centralidades ao longo nos pontos de parada e terminais de transporte público. Essa sequência de centralidades vai trazer uma conexão das pessoas com a cidade, é a intenção da cidade vibrante, conectada, viva, né? A requalificação dos espaços públicos e também dos passeios públicos, priorização do pedestre, do transporte não motorizado e do transporte público em detrimento ao automóvel, é uma diretriz, justa distribuição dos ônus e bônus da urbanização, revisão da legislação urbanística, e aí isso é um assunto muito importante. Estamos fazendo em conjunto aquela revisão da lei de uso e ocupação e parcelamento do solo, certo? Muito do que a gente desenha no plano diretor, que aqui em conjunto vamos definir, vai ficar lindo. Boa parte do que a gente põe aqui como diretrizes só vão se concretizar mesmo na lei de uso, porque é essa lei que aprova um loteamento, que aprova uma construção, dá o alvará de uso para uma empresa, seja ela qual for, é com base nessa lei. Então, a importância dessa lei ser revista na sequência do plano diretor é máxima. A infraestrutura urbana e habitação em todas as regiões do município e o sistema de gestão participativo, que é aquele que eu falei no começo. Nós vamos dividir a cidade em 17 áreas de planejamento e gestão, que nós vamos ver mais para frente. Teremos indicadores para monitorar todas as diretrizes relevantes que estão aqui e que serão elencadas como prioritárias no plano diretor. E isso vai ser, lógico, que mostrado para a população e discutido com ela. Completando o rol das diretrizes, a gente tem os objetivos. Para que a gente chegue nesses objetivos, nós temos as diretrizes gerais, e daí a gente entra nas específicas. A de estruturação urbana são diretrizes específicas da questão urbana. Quer dizer, envolve a saúde, a educação especificamente. Por exemplo, a ocupação dos leitos férreos desativados para o sistema de transporte e para desenvolvimento de projetos urbanos. Essa é uma diretriz de estruturação urbana. Todos aqueles leitos desativados, que hoje são barreiras físicas, nós estamos propondo, vamos ali fazer transporte público. E em algumas áreas vamos fazer projetos urbanos, como a gente tem um mapa lá fora, depois vocês vão poder olhar com bastante calma. 7 pontos dessa área desativada que foram elencados para que se tenha projetos urbanísticos de requalificação daquela região. Áreas públicas adequadas ao adensamento previsto. Na nova lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, precisamos pensar em delimitar áreas proporcionais ao adensamento. Nós não temos hoje na lei, é um valor fixo, 3% para áreas públicas, não importa quantas pessoas estarão lá dentro. E aí vem aquela principal reclamação da população, né? Não tem área pública, não tem posto de saúde. E a saúde, a Secretaria de Saúde chega para nós e fala, não tem mesmo, mas nós não temos, não achamos área para comprar. É um problema que a gente precisa enfrentar. Então, não só para novos loteamentos, mas também para os desmembramentos, será exigida a doação de áreas públicas. Quando houver edificação em lotes que sejam unificados, você junta 2, 3 lotes para fazer uma única construção, ou empreendimentos multifamiliares, podem ser prédios ou condomínios, estamos propondo a manutenção da permeabilidade visual, que é não muros. Pode ser grade, pode ser vidro, mas não muros. E alargar as calçadas para no mínimo 4 metros, já que o adensamento ali é maior, vamos pelo menos ali ter uma calçada de melhor qualidade e aos poucos a gente vai reconfigurando a cara dos nossos passeios públicos. Está sendo proposto também incentivo às tipologias mistas, à habitação popular e as atividades econômicas ao longo dos eixos rodoviários através de desconto na outorga onerosa. E proibição de empreendimentos em glebas. A partir do momento que nós vamos fazer as doações num desmembramento, por exemplo, aquela área passa a ser um lote e não gleba, ela já contribuiu com o processo de parcelamento do solo e, portanto, passa a ter a condição de lote.
Existe uma lei, que é a Lei 8161 de 94, que trata do perímetro urbano. O artigo 2º dela diz que se você tem uma gleba e 30% dessa gleba está fora do perímetro urbano, tudo bem aquele pedacinho ser utilizado como urbano. Isso é péssimo do ponto de vista de planejamento urbano, porque a gente perde o horizonte, né? 30% é bastante coisa. Imagina todas as glebas que fazem divisa com perímetro se valerem desse artigo. Então, nós estamos propondo a revogação desse artigo. E, para finalizar, permeabilidade visual, fruição pública e fachada ativa na cidade como um todo. E o que é isso, né? Permeabilidade visual, eu falei, em vez de muros, grades ou vidro, né? A fruição pública é você poder entrar para dentro da quadra, como acontece aqui na prefeitura. As pessoas cruzam de um lado para o outro da quadra, passando por baixo do prédio. Galeria Trabuzzi é um outro exemplo. E a fachada ativa são os comércios voltados para a calçada. Ao invés de termos um muro, temos vários comércios dando vida a essa rua, né? Mais convívio, menos muros, mais segurança, mais qualidade de vida. Para que todas essas propostas sejam concretizadas, nós elencamos 3 estratégias. A primeira delas é o DOT, e as 2 outras nós vamos ver no segundo dia de oficinas, que é a sustentabilidade e acesso à moradia. Com relação ao DOT, é aquilo que a gente já estava comentando, a cidade compacta, portanto, com a racionalização da infraestrutura, a mescla de usos e centralidades, garantindo emprego próximo da moradia e também a segurança, a partir do momento que você tem uma cidade mais ativa, mais viva. O adensamento ao longo dos eixos de mobilidade, em especial nos pontos de parada e terminais de ônibus, as atividades econômicas, reserva de áreas para atividades econômicas ao longo das rodovias e incentivo aos polos de desenvolvimento existentes no município. Esse é o DOT. O que é o DOT? É ao longo dos eixos, no entorno dos eixos de parada, você tem um adensamento maior, uma mescla de usos maior, e você tem nesse raio, que é mais ou menos 300 a 500 metros, uma gama de usos, equipamentos públicos, áreas comerciais, que as pessoas chegam através da caminhada ou através da bicicleta ou do transporte público. E uma na sequência da outra, a gente está conectando a cidade através dessas centralidades. Aqui, tudo isso que a gente falou de DOT, isso, DOT, desenhado em cima do nosso mapa, é essa a proposta que trazemos agora. Essas áreas em roxinho são no entorno das principais rodovias, e é nesse entorno que pretendemos as atividades econômicas e não habitacionais. E ao longo dessas linhas amarelinhas e vermelhas, esse é o nosso DOT, são as principais, é a rede de mobilidade. O que está em vermelhinho tem um adensamento proposto um pouco maior do que está em laranja, mas a ideia é que essas áreas sejam todas adensadas, com centralidades dispostas no município como um todo. Centralidades essas, umas mais relevantes, mais abrangentes, outras que funcionam como núcleos de desenvolvimento local, que seriam aqueles comércios de bairro, mas todas elas formando uma rede de centralidades que a gente consegue observar que a cidade como um todo tem um comércio mais ativo, ou seja, não preciso ir para o centro para fazer tudo, né? Com relação aos polos de desenvolvimento, são esses os 3 polos que o município já tem. Nós não estamos propondo nada, nós estamos reconhecendo esses polos e propondo incentivos para que eles cresçam e se desenvolvam de forma harmônica com o município e com o seu entorno. Unicamp e Ciatec, o centro e o aeroporto. Com relação aos adensamentos, seguindo as áreas onde tem infraestrutura, as áreas com transporte coletivo, essas foram base para que fizéssemos um novo mapa de densidades construtivas que será
subsídio para a nova lei de uso e ocupação do solo. Por hora, o que vale de adensamento, de densidade construtiva, é o que está na nossa atual lei de uso e ocupação do solo. Aquelas áreas de planejamento e gestão que eu falei, que dividimos a cidade em 17 áreas, que servirão tanto para o planejamento quanto para a gestão. Esse é o mapa das 17 áreas desenhadas. Elas contêm, pode passar, tanto áreas urbanas, que são as UTRs, que estão em branco no mapa, quanto áreas rurais, que são as áreas, as UTRAs, que são as áreas coloridas no mapa. Essas unidades servem para que a gente se reconheça, são divisões menores, para que as pessoas entendam e se sintam pertencentes a essa divisa. Aos poucos, a gente quer trazer isso para a população, para que todo mundo se reconheça nessa divisa. Por fim, a questão do perímetro urbano, nós fizemos um levantamento, isso está também no nosso texto. Hoje nós temos 51% do território campineiro é área rural. 35% do perímetro do território municipal é área urbana e já edificada. 3% do território é área loteada, porém lotes vagos, não construídos. 11% são áreas dentro do perímetro urbano, porém glebas, que ainda não foram parceladas. Isso significa, pegando esses vazios aqui em laranjinha, que nós temos 12 quilômetros quadrados ao longo das rodovias como áreas propícias a atividades econômicas e 71,8 quilômetros quadrados em áreas propícias a atividades mistas e ao uso residencial. Igual, temos terra suficiente para mais 60 anos. Porém, como vocês viram lá fora, existem várias solicitações de inserção de áreas no perímetro urbano. É legítimo, o proprietário tem todo o direito de solicitar, mas nós temos que avaliar da seguinte forma. As solicitações representam 12% do território municipal. Teríamos, então, 26% do território municipal como áreas dentro do perímetro urbano, porém ainda não parceladas. Vai para mais de 90 anos de terra disponível para que a gente possa edificar. Todos esses pedidos estão aqui. A equipe técnica fez algumas análises, algumas avaliações e estamos propondo os seguintes ajustes. Essas bolinhas azuis aqui são loteamentos que já foram implantados, já existem, estão funcionando e que se basearam naquela lei do perímetro que eu falei lá dos 30%. Então tem um pedaço do loteamento Swiss Park, por exemplo, que está fora do perímetro urbano. A nossa intenção é ajustar essa linha para que o loteamento fique inteiro dentro do perímetro, porque ele já tem o uso urbano, já foi aprovado o loteamento e tudo mais. A outra proposta que estamos fazendo são de 2 pequenos ajustes na linha do perímetro. Aqui está em zoom os dois. Isso em laranjinha é a área rural, aqui é o perímetro e aqui é a rodovia, o anel viário. Quando esse perímetro foi feito, o anel viário não existia, sobrou um pequeno quadradinho, não faz o menor sentido. Então é uma questão de ajuste para que o perímetro também seja uma divisa inteligível, né? Da mesma forma, aqui na Lix da Cunha, na região ali perto do Nova Mercedes. E por último, atendendo pleitos da população, a Fazenda Cássias, muita gente aqui na região da antiga Macrozona 5 pede a ligação de uma região com a outra, sendo esse um grande vazio. Não só isso, aqui vai passar o BRT na John Boy do Moura. E nós estamos dizendo que ao longo do BRT nós temos que adensar. Então não faz sentido termos um vazio, uma ilha rural cercada de urbano por todos os lados. Essa é a proposta que a gente traz até o momento. Isso não significa que o assunto está encerrado, está aqui para a gente discutir, para a gente trabalhar o assunto. Mas a gente precisa de alguns dados. A infraestrutura custa, e quanto mais espraiada a cidade, mais cara é a infraestrutura. Uma cidade que tem 15 habitantes por hectare
essa infraestrutura, a manutenção da infraestrutura custa mais ou menos $43 mil por habitante. Já uma de 120 habitantes por hectare, esse custo cai para 6 mil. São números hipotéticos obtidos numa tese, mas é mais para vocês verem a proporção. 14% do valor de uma cidade pouco adensada, né? Isso reflete na qualidade dos equipamentos públicos, na qualidade do transporte público que tanta gente colocou, né? É impossível você ter um transporte público que vai pegando 2, 3 aqui, 2, 3 ali e ainda ter um preço adequado e ter qualidade, né? Questão matemática. As nossas densidades são realmente muito baixas. Hoje a nossa densidade é 29 habitantes por hectare em média. Lá em 2030, quando aquela população do SEAD previu acontecer, sem a gente mexer no perímetro, ela ainda fica pequenininha, 31,28 habitantes por hectare. Por isso o DOT é importante, para que a gente concentre essa população em eixos e consiga ter uma infraestrutura mais adequada. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada.